paz do Senhor Jesus, Deus seja louvado. Estamos em mais um dia de leitura bíblica. Vamos à nossa oração. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Nos dá sabedoria, nos dá graça, para que sejamos, Senhor, cumpridores, ó Pai, da Tua palavra. Amém. 1 Reis, capítulo 3. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que se acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em roda. Somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda se não tinha edificado casa ao nome do Senhor. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Somente que nos altos sacrificava e queimava incenso, e foi o rei a Gibeão para lá sacrificar. Porque aquele que era o alto grande, 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-te esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. E sou ainda menino, pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, com povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Para quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse essa coisa. E disse-lhe Deus: porquanto pediste essa coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis, porque todos os teus dias, e se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi, seu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era sonho, e veio a Jerusalém, e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou holocaustos, e preparou sacrifício pacíficos, e fez um banquete a todos os servos. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, e eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar ao meu senhor, ao meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porém esta disse: não, por certo morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei.
Então disse o rei: esta diz, este que vivo é meu filho, e o filho morto, esta outra diz, não, por certo morto é teu filho, e meu filho vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada, e trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: divide em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma, metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho, e disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: nem teu, nem meu seja, divide-o antes. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma mateis, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Capítulo 4 de 1 Reis. Assim foi Salomão, rei sobre todo Israel, e estes eram os príncipes que tinham: Azarias, filho de Zadok, sacerdote Eliorefe, Iaias, filho de Cissa, secretários Josafá, filho de Aiude, Chancelezer, Benaía, filho de Joiade, sobre o exército, Zadok e Abiatar eram sacerdotes, e Azarias, filho de Natã, sobre os provedores, Zabude, filho de Natã, oficial-mor, amigo do rei, e Aizar, mordomo, Adonirão, filho de Abidá, sobre o tributo. E tinha Salomão 12 provedores sobre todo Israel, que proviam ao rei e à sua casa. Cada um tinha a prover um mês no ano. E estes são os seus nomes: Ben-Ur, nas montanhas de Efraim, Ben-Deque, em Macás, e em Salabim, e em Bet-Semes, e em Elon, e em Bet-Anã, Ben-Rezede, em Arubosdete. Também este tinha a Socó, e a toda a terra de Éfer, Ben-Abinadab, em todo o termo de Dor, tinha este a Tafate, filha de Salomão, por mulher. Baanaá, filho de Ailude, filha a Tanak, e a Megido, e a toda Bet-Seá, que está junto a Zaretã, abaixo de Zereel, desde Bet-Seá até Abel-Meolá, até Dalém de Joquemeão. O filho de Geber, em Ramote-Gileade, tinha este as aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha um termo de Argobe, o qual está em Baçã, 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de cobre. Ainadab, filho de Oído, em Maanaim. Aimaas, em Naphtali. Também este tomou a Basemate, filha de Salomão, por mulher. Baanaá, filho de Uzai, em Azer e em Alote. Josafá, filho de Paruá, em Isacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Baçã, e só uma guarnição havia naquela terra. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos como a areia que está ao pé do mar, em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. E dominavam Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus e até o termo do Egito, os quais traziam presentes e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento de Salomão cada dia 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 vacas gordas e 20 vacas de pasto, e 100 carneiros, afora os veados e as cabras, monteses e os corços, e as aves cevadas, porque dominava sobre tudo quanto havia da banda de cá do rio, de Tífisa
até Gaza, sobre todos os reis da banda de cá do rio. E tinha paz de todas as bandas em roda dele. E Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 estrebarias de cavalos para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Proviam, pois, estes provedores, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos se chegavam à mesa do rei Salomão, coisa nenhuma deixavam faltar. E traziam a cevada e a palha para os cavalos e para os ginetes, para o lugar onde estava cada um segundo o seu cargo. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens e do que Etã, Ezraíta, de Emã e Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o esopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes, e vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvidos da sua sabedoria. Vamos lá para Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, diz assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 eram os prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe o encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom,
bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas, chegando também, o que recebera 1 talento disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e que ajunta onde não espalhaste. E atemorizando, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabe que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem será lhe tirado. Lançai-o, pois, fora, o servo inútil, nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e te fomos ver-te? Respondendo o rei lhe dirá: Em verdade vos digo que, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recebeste, estando nu, não me vestiste. E enfermo na prisão, não me vestistes, não me visitastes. Então eles também lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo na prisão e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não fizestes a mim. E não estes para o tormento eterno, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. Deus abençoe.